Olá, depois de um longo tempo eu estou voltando a gravar os vídeos e espero dar sequência ao canal. Não sei precisar a última vez que eu gravei, se foi antes da pandemia ou se foi durante a pandemia, mas o certo é, como todo mundo, né, a gente dá uma capotada e às vezes para levantar dói, às vezes para levantar a gente não tem força, a gente dá uma desanimada e isso acontece com todo mundo, né? E a gente levanta e vai outra vez e toma decisões e toma caminhos e às vezes os caminhos estão errados, as decisões equivocadas e isso é a vida. Enquanto houver vida, há esperança da gente conseguir conquistar nossas coisas e a gente não pode deixar de buscar, não é? Se em algum momento você se equivocou, se aconteceu alguma coisa que fugiu do controle ou até mesmo que te derrubou, a gente precisa de se erguer, não é? Eu não me recordo se eu cheguei a comentar aqui, mas eu estava no processo seletivo do mestrado, sabe? E na última coisa era uma entrevista. A última coisa era uma entrevista, mestrado de física e tal. E eu trabalhava numa faculdade e o mestrado é em Viçosa, que é mais ou menos uns 260, 280 quilômetros daqui. Mais ou menos, não tenho certeza. E aí, olha o que acontece. Os pássaros estão querendo participar e são pássaros azuis ainda, olha só. Andorinhas devem ser. Então, o que acontece? Eu terminei a aula na faculdade, sexta-feira, umas 22h20, se não me engano, e eu ia para Viçosa para fazer entrevista na outra manhã do sábado, a entrevista final de mestrado, né? E muita chuva e eu fui de moto, para variar, né? Doidão. Fui de moto e aí, na sexta-feira à tarde, que eu estava me preparando para ir, eu fiquei, igual alguém me falou, alguém sempre fala comigo que agora, que eu fui comprar uma roupa de Batman para mim, são os apetrechos de motociclista, né? Uma bota, não sei o quê. E com muita dificuldade eu comprei isso nos 45 do segundo tempo. Aí na hora que eu fui pagar, deu problema com o meu cartão, tive que ir ao banco, sacar um dinheiro. E o negócio foi complicado para adquirir esse equipamento, mas beleza, consegui. Depois da aula da sexta-feira, eu vesti minha roupa de Batman, né? Que é o equipamento da motocicleta e fui viajar. 200 e tantos quilômetros. O que acontece? A chuva estava muito intensa, mas eu não podia perder a oportunidade. Óbvio que eu podia ir de carro, né? Mas eu tinha que ir de moto. Eu queria ir de moto, adoro moto. E aí a andorinha não para de passar aqui. Foi uma chuva intensa e estava chovendo tanto, a intensidade da chuva era tamanha que eu precisava de esperar algum carro passar e seguir o carro na BR. Então eu lembro muito bem os horários que eu passei em algum lugar. Por exemplo, eu cheguei em São Domingos do Prata mais ou menos meia-noite, chuva muito forte. Cheguei em Rio Casca mais ou menos 1h da manhã. E aí o que acontece? Em Rio Casca eu parei, abasteci a moto e tal e segui viagem. Aí eu tenho que pegar sair da 262 e seguir sentido Ponte Nova. E eu não andei 500 metros ali naquela BR e eu caí de moto ali. Não sei se eu dormi, eu acho que tinha um degrau que a roda da moto caiu ali e tal. O certo é que eu desloquei o ombro e não machuquei mais nada devido à roupa que eu tinha comprado
no dia anterior, né? E aí, estou caído no asfalto, minha moto é um pouco pesada e passou um cara na chuva, me levantou, me ajudou a levantar, encostou minha moto no cantinho e foi embora. E beleza, e eu fiquei lá na BR com a moto, na chuva, e eu tinha duas opções. Ou eu parava e falava, ó, é a vida, né? Não era para ser, não é? E outras coisas mais, ou eu continuava. Então eu resolvi subir na moto e fui embora. Faltava entre 60 e 80 quilômetros. Então, o que acontece? Eu fui com uma dor terrível, fui delirando de dor, foi uma viagem inesquecível. Essa foi. Chegou num trecho lá que a plaquinha para Viçosa está no alto assim, de uma casa, e em Ponte Nova eu não conseguia ver. Eu dei umas 3 voltas no mesmo lugar e cheguei lá em Viçosa, todo sujo de barro, todo arrebentado, e fui fazer a minha prova lá de mestrado e consegui ser admitido, e é isso. Para que eu estou contando isso, né? Além de compartilhar minha triste aventura, né? É mostrar que a gente precisa ter foco na vida da gente, que os contratempos acontecem, os deslizes acontecem, e às vezes a gente, de uma maneira muito lúcida, toma as decisões equivocadas. E aí isso muda o percurso e quando você percebe já houve uma transformação muito grande. Então, você precisa de entender que existe foco, que você pode redirecionar as coisas, você pode reorganizar a sua vida. Eu, durante esse tempo que eu tive sem gravar, que esse tombo de moto não foi nada. Passei situações delicadas para mim, difíceis, e estou aqui de novo, reergui, e provavelmente como humano, né, vou cometer outros erros, e é a vida. Então a mensagem que eu passo é que a gente tem que procurar ter, né, sempre lucidez em nossas atitudes, porque isso vai minimizar a nossa probabilidade de erro, mas não vai extinguir. Nós provavelmente vamos errar, não é? Mesmo assim, a gente tem que se erguer e procurar mais uma vez, né, sobressair, mais uma vez encontrar um caminho, ou reformular as coisas, ou rever as coisas. O certo é, você não consegue sair de você mesmo, né? Então, seja autêntico e sonhe grande. E isso todo mundo pode fazer sem machucar as pessoas, sem desrespeitar as pessoas, respeitando todos, com muita ética, não é? E espero que eu consiga assuntos para a gente conversar mais vezes, e estamos de volta. Um abraço, até a próxima.